no estudo espírita, na busca da compreensão da verdade, possamos encontrar nossos corações em paz. E neste clima de paz poder estabelecer esse contato, essa troca de experiências, de informação, facultando a compreensão mais profundamente. Nós queremos desde já, em nome da União Espírita Mineira, como já lembrou no primeiro momento, agradecer a acolhida do CRE da Serra da Canastra, de Piuí, da região, desta oportunidade de podermos dialogar em alguns aspectos que a doutrina espírita vem nos ajudando a elucidar o Evangelho de Jesus. Nossa irmã Juliana Cristina Capolino é que iria fazer este estudo, mas ela ficou impossibilitada ontem de ausentar-se do seu trabalho, então nós vamos falar em lugar dela. Agradecemos a ela por ter preparado o material, não é? Nosso tema é Sede Perfeitos, foi proposto por ela. Em meus passos, que faria Jesus? Este em meus passos que faria Jesus é a apropriação do título de um livro escrito por um pastor americano, e o título do livro é muito diferente, assim, Em seus passos, o que faria Jesus? Este pastor narra que ele, certo dia, estava se preparando o seu discurso, a sua peça de oratória que ele iria falar na igreja no domingo. Isso era uma quinta-feira. E enquanto ele preparava, a família tinha saído, ele estava sozinho em casa, alguém bateu a campainha. Ele preparando o texto, elaborando todos os processos do Velho Testamento e do Novo Testamento para falar da misericórdia de Jesus, para falar da vida. Quando ele foi atender a porta, era um mendigo. Um mendigo ainda, um homem assim, com um aspecto desleixado, pedindo, requisitando algum bem. Ele olhou e falou: amigo, eu estou ocupado, passe depois, eu não posso te atender agora não. Fechou a porta e voltou. O moço apertou a campainha novamente. Ele foi lá e falou: já disse a você que eu não vou te dar donativo agora, que eu não tenho, não posso dar, e passe bem. O moço tornou a insistir, 3 vezes ou 4 vezes, até que foi embora. Graças a Deus, querido. Foi lá, terminou a peça de oratória, e no domingo aprazado, ele se preparou com toda a ritualística daquele templo religioso lá nos Estados Unidos, protestante, veste todo o amparamento também, como sacerdotes católicos, e na hora que ele chega ao púlpito para tomar a palavra, que ele olha o grupo, o olhar dele se detém numa personalidade em particular. Era o moço que estava lá. Foi assistir o discurso dele. Na hora surgiu um conflito. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar de misericórdia, eu vou falar de caridade, eu vou falar de auxílio, de amor ao próximo, vou falar de perdão. Mas só ele e aquele mendigo, aquele moço lá, né, quase um mendigo, sabiam do que tinha acontecido com eles alguns dias antes. Ele falou, mas o olhar dele não saía. Foi o que o motivou, né? Porque no momento em que o moço pedia, o moço falava com ele. O Cristo não ensinou mais nada para o mundo ocidental do que apenas maltratar mendigos e pessoas necessitadas. Falou com ele na casa dele. Então, quando ele foi fazer a palestra e viu o rapaz, ele entrou num conflito muito grande que mudou a vida dele, claro. Tanto que ele escreveu um livro, Em Seus Passos, que faria Jesus? E nós buscamos aqui, é claro que a nossa tônica vai ser diferente, mas buscamos esse título porque achamos que ele é muito importante. Em meus passos, o que faria Jesus? Se fosse Jesus, diante dos desafios que eu tenho pela vida, esses desafios que a Anel apresentou aqui para nós, como seria o nosso comportamento?
Qual seria a nossa atuação? O que Jesus faria, aliás? O que Jesus iria fazer, iria dizer? Como o comportamento dele? Se ele é mestre e Senhor, não deveríamos então apropriarmos desta referência. E aí então nós buscamos essa fala de Jesus no Sermão da Montanha, lá no final do capítulo 5, é o último versículo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É a proposta da meta que devemos atingir. Todos nós, filhos da criação, herdeiros da vida, somos colocados na vida para poder, ao longo dos séculos e dos milênios, desenvolver as habilidades espirituais e dessa maneira atingir o que pode ser chamado de perfeição. Nós usamos aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, Novo Testamento, da edição 6, todos conhecem, tem ali embaixo da livraria, né? Usamos essa tradução. E ele busca, quando Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Essa fala de Jesus define para nós um entendimento amplo, porque no Velho Testamento, na tradição judaica, os antigos, ouviste o que foi dito aos antigos, a estrutura é de amar o inimigo, ao inimigo ódio. Esse ódio não é o que nós entendemos como ódio hoje. Allan Kardec explica muito bem isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Odiar tinha a acepção de amar menos, e o próprio Allan Kardec explica no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo como amar o inimigo. Não é o mesmo amor que se tem um amigo, mas Jesus vai ampliar no momento em que eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma ampliação, uma expansão na relação dos seres. Nós estamos vencendo desafios, superando desafios, e esse é um dos grandes desafios da nossa experiência. Na relação, conseguimos estabelecer a primazia do amor, a primazia da ressonância vibratória fraterna, sem resistência negativa, sem repulsa, sem revide, mas conseguindo abarcar e aconchegar, acolher o outro, incluí-lo na relação e fazer crescer. Isso é a meta que vamos atingir, é para ser perfeito, porque o nosso Pai Celestial, o Pai que está no céu, olha como que Ele faz. O sol desponta sobre maus e bons, primeiro para os maus. Olha lá, o sol desponta sobre os maus e os bons, primeiro para os maus, depois para os bons. E a chuva, pensando assim, qualidade, né? Sabendo que a chuva também é muito boa, mas eu vou imaginar a chuva como o negativo aqui. Ela cai primeiro sobre os justos, depois sobre os injustos, porque Deus não faz acepção de pessoas e atende à necessidade de todos, conforme cada um no seu ponto de evolução naquilo que precisa conquistar. Nessa definição, vai ampliando para nós a fala de Jesus: pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Porque até entre os ladrões, de certo modo, eles têm um gostar entre eles, ainda que possa surgir depois um abrigo, mas eles têm. As pessoas chamadas de má vida, elas têm afeto entre elas. Isso todos fazem. Colocado o publicano aqui porque ele era considerado uma pessoa de má vida, não necessariamente ele era de má vida. Mas se nós amarmos somente aqueles que nos amam,
dizendo nada demais. É preciso aprender a amar indistintamente, não pelo outro, mas pelo próprio amor. Porque se eu esperar que o outro tenha uma resposta positiva para eu amar, eu estou condicionando. E o amor tem que ser incondicional. O amor não põe condição. Na dinâmica da evolução, o amor é uma expressão que irradia do si. E esse Caramba colocou para nós aqui. Do si, em direção ao outro, em direção à vida. Não se deve fazer acepção. Claro que nós estamos emergindo do instinto animal e atingindo agora os albores da inteligência, da razão, da intuição, e estamos aprendendo, de certo modo, a amar mais, amar não, por enquanto, relacionar, para depois amar mais plenamente. E este ponto que estamos vivendo hoje, e no nosso estudo à noite nós vamos tentar mostrar nas cronologias até quando que isso vai, para que nós possamos ver quanto tempo temos e o que precisamos fazer nesse tempo. Porque quando a gente não sabe o tempo que tem, vai deixando, não é assim? Agora, quando a gente sabe o tempo que tem ou que não tem mais, nós temos que acelerar o passo para não atrasarmos na marcha da evolução. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? O problema aí do amor, da saudação. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Claro que alguém pode questionar, mas não tem jeito de ser perfeito como Deus. Nós vamos entender que Deus é pleno em todos os seus atributos. Questão número 10, número 13 de O Livro dos Espíritos, vai apontar para nós os atributos da divindade. Terno, é eterno, é imaterial, é onipotente, soberanamente justo e bom, é único, são infinitas em todas as perfeições. Em todas essas atribuições, o Senhor Deus é pleno. A definir para nós que ser perfeito, como é perfeito Deus, é ser pleno naquilo que somos capazes de ser plenos. Não se pede além da possibilidade. O que pede é ser capaz de atender à possibilidade. O Espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, orientando André Luiz, ele diz assim, situando Jesus: o homem mais sábio da Terra não utilizou 10% dos lobos frontais, do campo do superconsciente. Imaginemos assim, por exemplo, um Sócrates, Buda, Francisco de Assis, com toda a plenitude deles, eles não usaram nem 10% dos lobos frontais, ou seja, das possibilidades plenas do espírito, mas eles foram plenos no possível deles, por isso atingiram tão magnitude. Ainda tenho que crescer? Muito, mas já conseguiram ser plenos na possibilidade deles. E nós? Eu fiquei imaginando, se o Sócrates não usou 10% do lobo frontal, eu estou no 0,0. Precisamos crescer mais um pouquinho, né? Porque já é possível. Aí já é atraso, é retardo. Dele, não, o dele está no desafio correto, o meu é retardo. Então é ser pleno naquilo que é possível ser pleno. E Allan Kardec nos ajuda a pensar disso, por isso mesmo, na perfeição relativa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeito. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade.
ou seja, dentro do possível nosso. Então vamos imaginar assim numa equação matemática. Imaginemos que Deus seja 10. A criatura, ela vai sendo perfeita nas suas possibilidades. No 1, sendo perfeito no 1. No 2, sendo perfeito no 2. No 3, sendo perfeito no 3. Até chegar ao 9. E nas plenitudes do 9, vírgula, na dízima periódica dos 9. 9, 9, 9. Porque jamais vai chegar a Deus. É inadmissível a criatura ser 10. 10 é o Criador. Mas nós podemos atingir o 9 e colocar uma vírgula e uma dízima periódica ao infinito nas perfeições. Então, nosso processo é de chegar a esse ponto. Toda essa dinâmica, toda essa expressão é para atingirmos este ponto, o ponto da perfeição relativa que a nossa capacidade nos permite operar com êxito. E nós que estamos encarnados na dualidade, vivenciando o componente espírito, precisamos refletir com muito carinho. Mas à frente nós vamos tratar disso aqui. Nós que estamos neste período, aqueles que já passaram dos 30 anos, quem tem menos de 30 talvez não tenha vivido tudo isso, mas quem já passou de 30, nós tínhamos dificuldade, estava conversando isso hoje, na aula do almoço, mas nós tínhamos dificuldade com luz elétrica há 30 anos atrás. Não tinha luz elétrica em quase todos os lugares, quase todos. Né? No urbano era muito difícil, era lamparina. Muitos de nós aqui lembramos disso. Vivemos um momento de uma revolução intensa no plano do intelecto, da cultura, daquilo que é tecnologia. E agora está colocado para o ser o grande desafio do plano moral, do sentimento. E nós fomos bafejados pela terceira revelação de Deus aos homens, pela doutrina espírita. E isso nos coloca um desafio, que para além da humanidade que não conhece esses valores, nós temos uma responsabilidade maior. Além de conhecê-los e aplicá-los, ser capaz de apresentá-los ao mundo. Vamos ver daqui a pouco como. Se não sair aqui agora, de noite sai. Fazer propaganda, né? Se Deus quiser, não sei, né? Nos caracteres da perfeição moral, estrutural, nós encontramos o amar o inimigo, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Essa é a dinâmica que Jesus apresenta ali. Bendizei os que vos maldizem, não está colocado aqui. Este é o processo. Agora imagina Jesus falando isso para nós, que somos seres acentuadamente vinculados à matéria e ao instinto animal. Né? É uma contradição. A virtude do Evangelho e o desafio que eu trago dentro de mim. É um paradoxo. Falar de amor quando, diante de uma circunstância, eu tremo. O livro Fonte Viva tem um capítulo chamado A Cortina do Eu, capítulo 101. Foi lembrado aqui pela Neta. Então, quando diz assim: habitualmente nós amamos do outro a nós mesmos. Foi assim que estava a frase de amar. E é tão verdade que quando um amigo, quando alguém conhecido nosso tem uma opinião contrária à nossa, ainda seja amigo, já começa a diminuir a amizade, começa já a estragar o afeto. Em nós, é instintivo. Jesus falando para amar. O inimigo é mais desafiador ainda. Mais desafiador ainda. Quer permitir o outro ter a opinião que ele tem e ser capaz de compreendê-lo no ponto que ele está. E ainda mais, oferecer-lhe, sem imposição, uma nova possibilidade. Aí a gente fica pensando, mas como vai fazer isso na vida? Como fazer isso na experiência concreta? Se quiser esperar resultado para hoje ou para amanhã, não vai dar nada certo.
Mas nós vamos aprender uma coisa, é uma lei de Deus. Tudo começa a partir de uma semente. A primeira parábola de Jesus é definida pelo semeador. O semeador semeia uma semente. Uma semente, ela traz em si toda a história dos desenvolvimentos futuros. Não é necessário ensinar uma semente o que ela vai ser quando ela crescer. Precisa ensinar? Você chega ali e pega uma semente de jiló, pega uma semente de alface, uma semente de qualquer coisa. Precisa de ensinar que aquela semente que ela precisa de ser? Não. Cabe ao aquele que cultiva semear, adubar, irrigar, capinar, proteger, para que os desenvolvimentos aconteçam. Então, tudo na vida definido pela semente. As destinações estão incitadas na semente, de maneira que uma atitude que eu tenha, nela própria já está todos os desenvolvimentos futuros. Isso é fundamental. Toda vez que formos ter uma ação ou uma reação, precisamos ver a qualidade dela, porque aquela atitude, uma vez definida, ela dispara um processo que vai por muito tempo. Ele não vai ao infinito, porque as nossas ações por enquanto são finitas, mas ela desenvolve por ela mesma. Eu dei um grito, tem mais gente voltar atrás, eu não queria gritar, me desculpa, posso pedir desculpa, falar que eu não queria gritar? O grito foi dado, e ele vai repercutir. Tem uma história do Hilário Silva, capítulo do livro A Vida Escreve, chama O Grito. Terminada a construção de um auditório, para testar a acústica, o engenheiro-chefe pediu a alguém que estava ali: vai lá no palco e fale alguma coisa para nós testarmos a acústica. Aí o rapaz chegou ao palco e disse assim: confia em Deus, tenha fé. O grito repercutiu, ótima acústica. Poucos minutos depois entra um homem descabelado, todo sujo, com um revólver na mão e pergunta: quem gritou aqui para confiar em Deus e ter fé em Jesus? Foi ele. O revólver daquele tamanho, que naquela época ainda não tinha Polícia Federal, pegando revólver, pagando 300 reais pelo revólver, né? Aí foi ele lá. Aí ele foi lá e falou assim: homem, me ensina o que é isso. Me ensina o que é ter fé em Deus. Porque eu estava ali com o revólver na cabeça, ele dá um tiro, minha vida está sem sentido. Mas quando você gritou, algo brilhou dentro de mim, e este algo que brilhou dentro de mim me pede esclarecimento. Aí foi conversar, pedimento fraterno, uma orientação. Imagine se ele fosse ao palco, 3, 2, 1, já! Pá! Não era assim que seria? O que nós fazemos para testar o microfone? Ele pega o microfone e fica assim. Teste. Som. Não. Pensa bem. A semente. Confie em Deus. Tenha fé. Este grito salvou uma vida. Abriu possibilidades. Se ele gritasse já, vai, né? Fogo! Não daria certo. A gente não sabe o que está acontecendo do nosso lado aqui. A gente não sabe o que a nossa vizinhança está fazendo. Então, sempre uma ação, ela é definida por uma semente, e essa semente tem todo o desenvolvimento. Claro que nós precisamos considerar como o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 3º capítulo, quando ele diz assim: havia uma cisânia no movimento cristão em Corinto. Paulo chegou, fundou uma igreja, ficou lá muito tempo, e continuou viajando, e surgiu um rapaz chamado Apolo, de um verbo inflamado, espírito nobre, e o grupo começou a ter seguidor de Apolo, e os seguidores de Paulo começaram a rivalizar com os seguidores de Apolo. Tinha uma cisânia no meio da igreja, a turma de Apolo e a turma de
Aí chegou a Paulo a situação da confusão que estava lá no templo. Aí Paulo escreveu na carta imediata e diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. De maneira que quem planta e quem rega não fez nada demais, porque todo o crescimento pertence a Deus. Então ser de Paulo, ser de Apolo não define nada, mas ser de Deus define a criatura. Isso é fundamental. A semente, ela vai germinar. Então aqui esses caracteres todos começam por um simples gesto. Hoje um ponto, primeira dimensão. Amanhã uma linha, segunda dimensão, para depois se fazer um painel, terceira dimensão, e ter contextualizado todo o trabalho. A frase de Paulo é: eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Quando Paulo termina a suprema excelência da caridade, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: agora permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade, mas a mais excelente delas é a caridade. Allan Kardec retoma isso no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim: a fé é mãe de todas as virtudes. A fé. Então a caridade e a esperança são filhas diletas da fé. Mas a caridade, que é filha, ela vai além da fé, porque a fé por si só não resolve o problema. A fé sem obras, ela é morta nela mesma, diz Tiago. É fundamental que a fé seja expressada pelas obras. Por isso que a caridade é a acepção mais ampla que define a essência da perfeição. E por isso que a revelação espírita é a revelação da verdade, mas ela só é reconhecida como verdade na caridade. Fora da caridade não há salvação. É o lema maior, é aquilo que está no frontispício de toda a casa espírita, tanto a caridade material quanto e principalmente a caridade moral, que define o cartão de visita do espírita. O cartão de visita do espírita é definido pela caridade, não é pelo conhecimento. O conhecimento é a abrangência que nós temos de entrada, mas a caridade é a abrangência de permanência, de poder usufruir. Doutrina Espírita, terceira revelação. Mas como nós temos falado de semente, começa da primeira. A semente é Moisés. E como o nosso amigo Haroldo defendeu a tese, é a raiz. Porque no desenvolvimento de uma semente, a semente morre, enraiza e germina, ou germina e enraiza, para desenvolver o caule, surgir as folhas, as flores, o fruto. E o fruto, uma nova semente, sucessivamente na perpetuação daquele componente. Uma semente germina, enraiza e cresce o caule, as folhas, a flor, o fruto e uma nova semente, sucessivamente. Então Moisés, ele, ao lançar a semente, Emmanuel, quando fala sobre a primeira revelação no livro O Consolador, ele diz que é a fonte mater, fonte mãe da revelação divina, é a base, o alicerce da revelação divina. Moisés instalou o princípio da justiça, que ontem nós vimos lá em São Roque de Minas. Essa justiça aqui é da justeza, do ser justo. A revelação da justiça é a revelação do ser justo, coordenando a vida e
de fora para dentro. De fora para dentro. Nós aprendemos noções de ser justo de fora para dentro. Na orientação de pai, de padrinho, de tio, de tutor, de professor. Ela não parte da criatura imediatamente, só depois das conquistas, mas imediatamente não. Na vida de relação, nós aprendemos de fora para dentro as noções. Moisés legisla para a criança. Nos 10 mandamentos são 7 itens negativos, virtude negativa, não fazer qualquer coisa, e 3 itens afirmativos, no imperativo: amar a Deus, honrar pai e mãe e guardar o sábado. Os outros 7 são negativos, ou seja, é o que nós fazemos com a criança, muito mais não que sim. Não mexe, não faz, não sobe, não vai, você não pode, né? É noção de criança, de fora para dentro, legislação de imposição, de educação sistemática, de fora para dentro. Essa é a primeira base do desenvolvimento de uma lei. Nós podemos dizer assim: primeiramente, eu entro para a doutrina espírita. Eu estava fora e entrei, de fora para dentro. Primeiro passo. Aí vem o segundo. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor. Moisés o da ser justo, Jesus o do amor. A exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Então a segunda é: eu entro na doutrina espírita, a doutrina espírita entra dentro de mim, depois ela sai no terreno, no terceiro aspecto. E aqui nós temos, encontrando com Jesus, a definição de que todas as verdades já estão dentro. O que falta então é serem exteriorizadas, que a condição é a capacidade de irradiar do ser. Eu aprendo intelecto, cultura nós podemos transmitir para o outro, mas não é possível ensinar o outro a ser bom. Por mais que nós falemos da bondade, não tem jeito de ensinar. Ensinar o outro continha, 2 mais 2, 3 menos 1, isso é fácil. Isso é possível. Isso é da realidade operacional, que é intelecto. Mas bondade não se ensina. Os valores da essência, elas são atualizadas na relação. Porque se fosse fácil ensinar, todos nós já teríamos conquistado os valores. Por isso que o processo é de exemplificação, é de ter uma atitude para que o outro possa observar, para que o outro possa compreender. Mas como ele vai fazer é dele. E uma das grandes matrizes de discórdia na relação humana, o que é? É eu querer que o outro faça como eu faço. Nós temos dificuldade de permitir o outro fazer alguma coisa diferente da gente. O camarada casou sem assim muitas noções de critério no falar. Ele estava lá observando a esposa fazer café. Ele olhou: a mamãe não fazia assim não. Volta para lá então, que ela vai fazer para você. A esposa está passando a camisa dele. Mas mamãe não passava assim não. Porque nós não entendemos na cabeça dele que não importa a sistemática, o negócio fica passado, né? Se põe um pó, eu ia na casa de uma amiga minha, observava ela fazer café. E ela fervia junto com a água o pó. Eu falei assim, mas eu nunca vi isso lá em casa. Mas era amiga, eu também nunca falei com ela. E nunca falei assim, engraçado o seu jeito de ferver o café. Nunca falei. Porque senão ela vai tomar café lá então, né? Podia, mas não. Se ferve a água, põe o pó no coador e joga a água no pó e no coador junto. Ou se ferve o pó com a água, isso pouco importa. Apesar de nós estamos numa região que tem muito café, e eu não sou das especialistas no café, especialistas em tomar, mas não fazer não. Mas é assim. Então nós queremos que o outro faça do jeito que eu sei. E é
está em permitir o outro fazer do jeito dele, em um outro ser genuíno, ser espontâneo. Então o homem e a mulher educando a criança, que coisa vai gerar atrito? O pai fala do jeito, a mãe vai lá, não é assim. Aí a mãe vai dar todo aquele aconchego, o pai fala, não para com isso, você vai atrapalhar esse menino. Os dois não entram em acordo, porque cada um está no seu ponto de vista, olhando e achando que a verdade está tudo com ele, e o outro errado. Não está. Cada um de nós tem a sua qualidade, e cada um de nós tem que contribuir. Um planta, o outro irriga, mas o crescimento é Deus que dá. E Paulo de Tarso entendeu isso quando ele disse à turma lá, eu plantei, mas Apolo é que regou. Agora deixa Deus dar o crescimento. Mas isso é desafio. Hoje nós estamos falando de desafios, né? Isso é desafio na nossa vida. Conseguir permitir o outro ser o que ele desejar ser. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Conta os amigos espirituais, eu não sei onde é que está escrito, mas alguém já falou e nós vamos repetir, que certa feita Jesus e os discípulos iam de viagem, e Simão Pedro estava muito ansioso para saber que hora que ia chegar. É igual quando a gente está viajando, o menino fica assim, está chegando, a viagem está demorando, está chegando, você está passando um enjambramento assim orgânico dentro do ônibus, né? Nossa, meu Deus, que terrível, né? Está chegando. Aí Simão Pedro perguntou para Jesus, está chegando? Jesus falou assim, ora, Simão, vai ali e pergunta àquele homem, trabalhador rústico do campo. Aí Simão foi e perguntou, Senhor, para chegar até tal lugar demora muito? O homem olhou para ele e falou assim, eu não converso com judeu, vocês são uma raça que não presta para nada. Ele era samaritano. Vocês são uma raça que não presta para nada, eu não gosto de vocês, sai daqui, você é muito vagabundo. E aí Simão saiu murchinho, voltou, ele maltratou e continuaram caminhando. Caminharam cerca assim de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e Simão tornou a perguntar para Jesus, como é que faz, Senhor? Está longe? Aí tinha lá uma moça recolhendo água num cântaro, num poço. Aí Jesus falou, vai lá e pergunta para ela. Aí Simão chegou e perguntou assim, Senhor, para chegar em tal lugar demora muito? Ela falou assim, não, está próximo. Pôs o cântaro no chão, está vendo ali? Depois que virar aquela curva, caminhando mais um pouco, descendo, vocês vão chegar lá. Aí vocês podem ficar tranquilos que tem uma casa, vai hospedar vocês, aquela coisa toda delicada. Aí Simão voltou todo feliz, falou para Jesus, nossa, ela foi delicada demais, aquela mulher foi maravilhosa, ela ensinou, falou tudo direitinho. E daí a pouco ele pensou e falou assim, mas duas pessoas tão diferentes, Senhor. O que vai ser dos dois? Qual que é o destino de um e do outro? Ele pensou assim, aquele homem vai para o inferno e ela vai para o céu, né? Porque é o pensamento mais fácil, né? Aí Jesus falou assim, consta dos registros espirituais que está destinado ao casamento dos dois. Meu Deus! Aquele troglodita vai casar com aquela flor tão delicada, ele vai machucar. Jesus falou, vai. Mas é como diz a música, né? Fica sempre um perfume nas mãos que apertam as rosas, né? Porque nas mãos que oferecem rosas, né? Nas mãos que oferecem rosas. Mas apertou a rosa, amassou toda, mas fica o perfume. E ela, com a delicadeza dela, vai implantar no coração dele uma semente, que no futuro vai germinar. Talvez não agora nessa encarnação, né? A doutrina espírita induz-nos à sublimação da vida íntima. Quantos desafios a Anel apresentou para nós aqui? Para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Então a doutrina espírita, a terceira revelação, ela é síntese, que nos faz compreender o amor e a justiça. Amor e justiça são as duas asas que vão levar o espírito humano a Deus. O amor representando o amor e a justiça representando a sabedoria, o campo primacial do intelecto.
mas é a doutrina espírita, que seria aquele móvel que impulsiona o ser no atingimento destas duas metas, ou desta meta com essas duas asas. Induz-nos a uma sublimação, porque a doutrina espírita nos diz o para quê. Apresentando a religião no seu ápice, ela diz qual que é o sentido do para que amar o próximo, amar o inimigo, o sentido de orar pelo adversário, o sentido de querer bem para o outro diante da vida. E isso está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na primeira parte, no seu 20º capítulo, quando ele faz essa síntese das 3 revelações.